Fala, gente rica, rica não apenas de dinheiro, mas principalmente de mentalidade. Como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. Depois da divulgação do resultado do quarto TRI de 2025 e de todo o ano também de 2025, né? As ações da Grendene chegaram a cair quase 8%. Foi uma verdadeira sangria no último pregão, né? Mas quando a gente olha os números com calma, surge uma dúvida importante. O mercado exagerou na reação? Ou esse resultado mostra um risco real para a empresa? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês os pontos mais importantes do resultado e o que pode acontecer com o GRND3, né? A Grendene daqui para frente. Mas antes de entrarmos no detalhe deste vídeo, eu queria pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo, porém ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal e interagir com a galera. Sem mais converseiro, bora logo para o que interessa. Bora destrinchar esses números da Grendene aqui e entender se é uma oportunidade esta queda tão acentuada no último pregão ou se estamos aí diante, né, de mais uma fria, né? Bom, separei esse vídeo aqui em três partes principais, né, que mostram o que aconteceu no resultado da Grendene para fazer o mercado reagir tão negativamente, né? E para começar, nós vemos aqui na parte 1 os principais números do trimestre, que já nos deram uma ideia, né, de o que motivou o mercado a derrubar tanto as ações da Grendene, né, nesse pós-resultado. A gente vê aqui uma receita líquida de 705 milhões de reais no trimestre, uma queda de 18%, o volume de vendas caindo próximo de 20%, o EBITDA recuando 43%, ou seja, quase 50%, e o lucro líquido caindo 24%. Isso aqui foi muito significativo para o resultado da Grendene, né? É por isso que muitas vezes a gente vê a empresa reportando um resultado trimestral com lucro e mesmo assim o mercado penalizando, tá? O mercado ele normalmente reage mais ao ritmo operacional do que apenas ao lucro final. Quando o EBITDA e margens caem forte, né, isso levanta dúvidas significativas sobre a dinâmica do negócio. Na parte 2 nós vemos aqui o problema principal, né, que foi uma queda expressiva no volume de vendas, né? A empresa ela vendeu cerca de 20% menos pares, né, nesse trimestre, mesmo com preço médio maior, o volume caiu bastante, o que indica um ambiente de consumo mais fraco e varejistas comprando menos estoques. E o que explica essa queda no volume é mais a operação aqui no Brasil, tá? O mercado doméstico, ele sofreu bastante. A receita Brasil, ela veio 13% menor e só no Brasil o volume de vendas caiu cerca de 21%. E os motivos? A empresa explica que são os juros altos, né? Estamos aí ainda com a Selic resistindo em patamar de 15%, as famílias brasileiras mais endividadas, o consumo mais seletivo e o varejo comprando, como citei, menos estoques. Na parte 3 a gente começa a entender por que o lucro da Grendene caiu tanto, né? A Grendene ela possui muito caixa, né? E com juros elevados, o resultado financeiro ajudou a sustentar o lucro, né? Mesmo assim, a empresa reporta aí uma queda na lucratividade de quase 20%. Isso faz com que parte relevante do lucro ela venha do financeiro, né? A empresa saiu de um lucro líquido superior a 300 milhões de reais para 249 milhões de reais, uma queda de quase 25%. Mas por que o lucro líquido ele caiu menos que o EBITDA, né? O EBITDA ele caiu quase 50% e o lucro líquido apenas pouco mais de 24%. A Grendene, ela possui muito caixa, né? O resultado financeiro da companhia, ele chegou a 80%. Com juros elevados, o resultado financeiro acabou ajudando a sustentar o lucro da companhia. Isso faz com que parte relevante do lucro venha do financeiro e não da operação principal. E foi justamente aqui que o mercado ele frisou, tá? O mercado começou a se preocupar, né, com a capacidade operacional da companhia. A gente percebe aqui o seguinte: se não fosse o resultado financeiro, né, um caixa robusto para rentabilizar o negócio da companhia, porque essa grana que a companhia ela tem em caixa,
ela fica aplicada, obviamente, e isso acaba reforçando o resultado. Então, se não fosse isso daqui, a Grendene ela não teria trazido para o quarto trimestre nem esses 201 quirela de milhões de reais de lucro, tá? Outro problema também desse resultado foi a compressão de margens, né, que caiu quase 6 pontos, né, ficando em 45% a margem bruta da companhia, né? O que reforça ainda mais a visão do mercado. O resultado financeiro da companhia foi o que segurou o resultado, né? O operacional da companhia neste trimestre acabou ficando em xeque. Só que a empresa ela acabou mostrando eficiência na gestão. Ela poderia reduzir o preço para aumentar o volume das vendas, mas ela preferiu manter a força das suas marcas e manter também a eficiência das margens. Mas mesmo assim, as margens da companhia elas vieram muito abaixo neste trimestre, tá? Agora vamos aos pontos positivos, né? Como nem tudo também foi ruim, a companhia ela mostrou, como eu citei, eficiência na gestão, né? Ela aumentou o preço médio por par. Isso mostra que a empresa prioriza as margens e também a força de suas marcas, né? As exportações cresceram no acumulado do ano. A empresa continua com balanço sólido e muito caixa, né? Isso é que dá um certo alívio para quem investe na Grendene, até mesmo porque a capacidade, né, de manter margens é relativamente alta no setor, né? Agora a pergunta que o investidor precisa se fazer é a seguinte: a queda no volume é apenas um efeito do cenário macroeconômico, juros altos, consumo fraco, né? Ou indica uma perda estrutural de competitividade da companhia? Você fazendo esta análise, dependendo da sua resposta, a queda recente da ação pode sim representar uma oportunidade ou, dependendo, do seu ponto de vista, pode representar um alerta, tá? Estamos falando de uma empresa muito sensível, às oscilações das taxas de juros, que apesar dela ser uma fabricante de calçados, ela não deixa de ser uma empresa de varejo, tá? E o varejo é um dos setores mais sensíveis às oscilações da taxa básica de juros. É por isso que todas as empresas do varejo, elas vêm apanhando desde que a Selic começou a subir, Muitas delas até quebrando aí pelo caminho, porque muitas delas se alavancaram quando a Selic chegou aos patamares de 2%, e quando a Selic começou a pegar esse elevador até 15%, as empresas não resistiram, O carrego da dívida dessas empresas acabou ficando muito alto, muitas delas entraram em recuperação judicial, muitas faliram, muitas estão aí ainda na desgrameira. E não é o caso da Grendene. A Grendene, historicamente, sempre teve um caixa robusto. Sempre foi uma empresa que ela teve mais caixa do que dívida, Estamos falando aí de uma dívida líquida negativa e isso é muito bom. Mas precisamos ficar atento, ao operacional da companhia. A gente entendeu neste resultado aqui que o que trouxe lucratividade para o quarto trimestre foi o resultado financeiro, Foi a rentabilidade da posição de caixa que a companhia tem, Se não fosse esse caixa robusto, a Grendene não teria reportado esse lucro de 239 milhões. Ah, teria reportado prejuízo, doido? Talvez não teria reportado prejuízo, mas ela teria reportado um lucro menor, tá? Então o mercado ele frisou no resultado operacional, ele entendeu que a companhia está com dificuldade na sua geração de caixa operacional, tá? Por isso que o mercado ele bateu nas ações nesse último resultado aí. O mercado ele olha muito para a eficiência operacional e está correto, porque sem um operacional eficiente, empresa nenhuma consegue entregar a última linha positiva, que é a linha do lucro líquido ajustado, tá? Então o mercado ele olhando para o resultado, vendo um lucro superior a 230 milhões de reais, mas quando ele olha para o operacional, ele vê uma queda no EBITDA, queda nas margens, queda no volume de vendas, aí o mercado ele acende um sinal de alerta sim, tá? Mas esses pontos positivos aqui é de se levar em consideração, A companhia ela está ainda mais forte no cenário internacional, com o crescimento nas exportações e continua sendo uma empresa sólida, tá? Então a Grendene é uma ação para quem tem paciência, para quem entende esse cenário cíclico, tá?
e é uma ação para você não ter grande exposição na sua carteira, tá? Mas é uma empresa com uma boa gestão, historicamente com caixa robusto, né, e pagadora de dividendo, tá? Então é isso que faz, né, muita gente olhar para as ações da Grendene, principalmente nessas quedas expressivas, tá? Numa virada de cenário, numa redução, né, da taxa de juros, as ações da Grendene elas podem voltar a ganhar tração. Por quê? Porque isso vai voltar a refletir no resultado operacional da companhia, né? Beleza? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. Até o próximo. Fui!